Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master Talk, nosso cantinho para falar sobre saúde. Estamos entrando aí no outono, a gente sabe que é um período que normalmente as pessoas não adoecem tanto de doenças respiratórias, mas está um pouquinho atípico esse outono. Claro que a gente vai conversar com uma médica que vai explicar um pouquinho o que pode estar acontecendo, a melhor forma de se prevenir e de se tratar. Mas daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Pois é, mais uma vez aqui com a gente, doutora Paula Corrêa, alergologista. Aprendi? Isso, Tô melhorando. Não, tá ótimo, tá ficando bom. Pediatra? Pediatra e imunologista. Isso também, é muito né? bacana. A gente consegue ampliar o papo aqui e falar de muita coisa boa, né, doutora? Sim, a gente vai emendando e não para de falar nunca, né? Isso é bom. Comecei o podcast falando que esse outono tá um pouco diferente. É muito natural a gente perceber as pessoas que têm algum tipo de rinite alérgica, algum tipo de alergia respiratória adoecer no frio, nessa mudança de temperatura. Normalmente no outono isso não é tão comum, mas tem acontecido, né? Sim. Então, assim, o que acontece? A gente percebeu que normalmente, assim, as crianças, até adulto, todo mundo começa a ficar doente em maio, junho, que é quando começa o frio mesmo. E esse ano, assim, totalmente atípico, tá muito cheio os hospitais, todo mundo com muita doença respiratória, muita asma, muita rinite, tudo atacado, não só alérgico, como infeccioso também, bastante vírus circulando por aí volta às aulas, circula mais ainda, então a gente tá percebendo que tá tudo muito cheio, tá? As crianças estão muito doentes, os adultos também, e tá tudo lotado na região aqui de São Carlos, os hospitais estão realmente cheios. O que pode estar acontecendo, doutora? Já que não é uma época que isso costuma acontecer. A gente passou por um período de pandemia onde as pessoas ficaram mais tempo isoladas, né? A gente já conversou aqui sobre imunidade, principalmente, que os vírus eles circulam e as pessoas vão ficando cada vez mais imunes. Então, a partir do momento que essas pessoas ficaram muito tempo isoladas, esses vírus podem estar tendo um comportamento diferente, circulando mais num período que não circulava antes? Então, é isso que acho que a gente está percebendo que está acontecendo isso mesmo. Depois da pandemia, todos os vírus ficaram quietinhos ali, todo mundo em casa, ninguém se encontrava, os vírus não circulavam, tudo. E agora, tudo liberou, tudo ficou diferente, os vírus estão circulando em épocas diferentes. Desde o ano passado isso já estava acontecendo um pouco. Então, a gente teve questão de volta às aulas, as crianças, principalmente, que eu acho que é onde começa nas crianças, os pais vão pegando e vai ficando assim, aí os vírus voltaram a circular muito. Então, assim, uma época que não é comum, não tá frio, mas tem aquela mudança de temperatura meio maluca, porque também até há poucos dias, no começo do mês, também não tava aquele calor que foi ficando mais agora. Então, assim, tá tudo confuso, até o tempo tá confuso, né? Isso do tempo é interessante, porque o outono é uma estação aí de transição entre o verão e o inverno, né? Então a gente tem o verão normalmente muito úmido e muito quente, a gente vai passar para o inverno que é mais frio e seco, e essa estação, às vezes, a gente percebe a variação da temperatura, né? Dias que estão muito quentes, de repente cai aquela chuva, esfria de um dia para o outro. Essas mudanças drásticas na temperatura, elas tendem também a piorar a situação desses pacientes que têm algum tipo de problema respiratório? Tendem a piorar. Tem a rinite sazonal, que é quando essas mudanças climáticas alteram tudo e o paciente começa a ficar até mais alérgico, dependendo do tipo de alergia, e começa a circular mais esses vírus, porque os vírus, eles circulam dependente de épocas, né? Então, geralmente, eles circulam mais no frio, mas nessa variação ficou muito confuso mesmo. Então, estão circulando em épocas que não eram para circular mesmo, e essa mudança climática influencia muito nisso, entendeu? Tanto de atacar mais a parte alérgica, tanto das infecções respiratórias mesmo. Vamos explicar então para quem está acompanhando a gente o que é quando a gente fala de alergias respiratórias. São quais tipos de alergia? Porque a gente confunde muito, né? Rinite, sinusite, uma às vezes é a complicação da outra. Como que funciona? Então vamos lá. A rinite e a sinusite. A rinite é uma das principais causas de alergia respiratória. As alergias respiratórias englobam as rinites, as asmas e as sinusites também, que muitas vezes são complicações das rinites, mas existem sinusites alérgicas também, tá? A maioria das vezes ela é infecciosa, mas ela tem tendência a ser alérgica em pacientes que já têm histórico de alergia. Então, as rinites, elas são infecções das vias respiratórias nasais, da mucosa nasal, aqui, mais essa parte da frente, tudo, onde acumula substâncias alergênicas de causas variadas. A principal causa é ambiente, o ácaro, a poeira. E o paciente começa a ter sintomas como espirros, coceira,
entupir, escorrer, roncar à noite, dormir de boca aberta. Tudo isso pode ser sintoma de rinite. Normalmente ela começa porque você irrita a mucosa. Ela já tem uma predisposição a se irritar com mais facilidade, mas dependendo do contato que você tem ali com ácaro, com pó, com pelo de gato, com algumas coisas nesse sentido, ele pode irritar a mucosa e desencadear a rinite. E começa a produzir substâncias que causam os sintomas de alergia quando ele tem contato com esses alérgenos que ele é sensibilizado, o paciente. E a sinusite, ela já é uma infecção mais dos seios paranasais que a gente fala, não infecção só, né? Ela é uma inflamação. Então, ela pode inflamar os seios paranasais, são os buraquinhos que a gente tem ao redor da nossa face, até para o ar circular, para ter uma circulação de ar. E na sinusite, elas acabam ficando cheias de secreção e acabam gerando sintomas, a dor no rosto, dor na cabeça, aquele entupido, o nariz fica bem obstruído mesmo, produz secreção mais amarelada. Então, a sinusite acaba sendo um pouco mais intensa até. E ela pode ser desencadeada por alergia também. Ela pode ser um sintoma, começa como rinite e se transforma em sinusite, ou são coisas diferentes? Elas podem acontecer juntas, mas normalmente uma até evolui para outra mesmo. A rinite começa e vai acumulando secreção e vai virando sinusite. Pode virar uma otite também, por ouvido, porque acaba que é tudo interligado aqui no nosso rosto. Então, pode ir complicando para a parte mais interna mesmo. A gente estava falando que vai acumulando secreção, né? O acúmulo dessa secreção, de alguma forma, ela pode trazer bactérias, ela pode ir complicando nesse sentido? Sim, é porque às vezes ela pode começar como alérgica, que aumenta essa secreção, essa produção de secreção, e nisso, com a secreção acumulada ali, é o bactéria, o vírus, e virar uma infecção. E às vezes necessitar de antibiótico, e às vezes quando é vírus, é o tempo do vírus melhorar, o paciente fica ruim enquanto não melhora o quadro infeccioso. Quando as pessoas começam a sentir esses sintomas, tem alguma coisa que já dá pra gente fazer logo no início para não deixar evoluir? A gente sabe que muitas pacientes às vezes não querem tomar remédio, não querem tomar nada mais forte, né? Uhum. Tem alguma coisa que já no início, quanto antes começar a tratar, melhor para não evoluir tão rápido? Então, uma coisa que ajuda muito, assim, que até tem muita coisa em cima disso, mas todo mundo já viu que tem muito mais benefício do que não tem, que é a lavagem nasal com soro fisiológico. Então, lavar o nariz com soro fisiológico, quando o nariz começar a escorrer, você começar a lavar, até criança que frequenta a escola, é bom lavar com frequência também. Lavar o nariz é uma das coisas que ajuda, tá? E claro, se você tiver uma rinite alérgica, você já começar a tratar. Se você tiver uma asma, você já começar a tratar. Tudo que você pega desde o início, você consegue controlar mais rápido e melhor. Então, isso tudo ajuda nesse início. Tem a parte de controle ambiental, que aí depende da causa da rinite, que é o que a gente tem como pesquisar. Mas a lavagem nasal é uma coisa que ajuda muito, que é muito importante, que pode ser feito com a seringa. Existem aquelas garrafinhas que ajudam muito, que vai um bom volume, uma pressão mais baixa, então é uma forma muito boa de lavar também o nariz. E tem várias opções, tem aqueles caninhos também com a garrafinha, que ajuda também para lavar. Então tem vários jeitos de lavar e depende que o paciente se adapta melhor ali. Mas isso ajuda bastante. Em relação à rinite, cada paciente pode ter um tipo de alergia. Por exemplo, a rinite de um paciente ataca com pó, do outro ataca com ácaro, o outro ataca com perfume. Enfim, cada um pode ter algum tipo de substância que piora a situação. Sim, então assim, a rinite ela pode ser alérgica e pode ser não alérgica também. Existem alguns fatores não alérgicos que desencadeiam a rinite, por exemplo, gestação, hormônio, idoso. Às vezes muda tudo, o corpo do idoso começa a fazer uma rinite por conta dessas mudanças. Existe rinite infecciosa, então existem várias causas. E existe a alérgica, que é a principal delas. Dentro da rinite alérgica, o paciente pode ser sensibilizado a várias coisas, e cada um é sensibilizado de uma forma. E tem como a gente saber o que ele é sensibilizado. Então, pode ser o ácaro, a poeira, que é o principal causador, pelo de animal, fungo de mofo, pólen, que às vezes ataca mais na época da primavera, e aí tem essa questão sazonal também. Então, tem várias causas que podem estar envolvidas nas alergias nessa parte da rinite do paciente. E aí a gente consegue fazer o teste para saber qual que mais aquele paciente tem mais sensibilidade, o que pode irritar mais ele? A gente consegue sim. Então, existe um teste que chama prick test, que é um teste de puntura que a gente fala
de leitura imediata. Então, como que a gente faz? A gente pega uma lancetinha com uma pontinha fininha e vou fazendo, não chego a furar, são umas escoriaçõezinhas assim, encostando, e vou pingando os extratos. Poeira, cachorro, gato, mofo, pólen. Se tiver alguma suspeita alimentar de alguma coisa, podemos colocar também, mas nesse caso existe até alimento que causa sintoma respiratório, mas é principalmente pensando no ambiente mesmo. A gente pinga, espera 15, 20 minutos e faz a leitura do teste. E aí você já vê o resultado, a gente já vê o que o paciente é sensibilizado. E isso ajuda muito, né? Porque dentro disso a gente vai orientar o que o paciente pode fazer. Normalmente, a gente vê muito no dia a dia as pessoas passando pano úmido na casa, colocando toalha molhada, às vezes, na janela, ou deixando um balde de água dentro do quarto, colocando umidificador. Esse tipo de atitude ajuda, colabora no dia a dia, principalmente para baixar essa questão da poeira. Como que funciona isso? Ajuda sim, João. Então, assim, até o protocolo, os consensos de rinite mais atuais, tem várias orientações dessas de ambiente. Então, até sempre dou para meus pacientes, oriento, para a gente tentar melhorar o ambiente. Então, assim, o que ajuda? Umidificar ajuda, porque a nossa via aérea precisa de umidificação. Então, por isso que lavar o nariz é uma das coisas que ajuda também, pensando até em umidificar. Essa época de calor, a gente fica muito em ar-condicionado, que resseca muito a via aérea, e então hidratar ajuda. Épocas de chuva, talvez umidificar não faça tanta diferença, porque o ambiente já está umidificado, mas, por exemplo, o ar-condicionado acaba ressecando esse ambiente do mesmo jeito. Então, isso ajuda. Tirar coisas acumuladas, se a gente vê que, por exemplo, que você é sensibilizada ao ácaro, tirar as coisas acumuladas do quarto, o livro, o brinquedo, um monte de almofada, um monte de bicho de pelúcia, tapete, cortina, preferir coisas que sejam mais fáceis de limpar, por exemplo, persiana, tapete lavável, às vezes um que dá para você colocar na máquina. Então, a gente vai tentando melhorar tudo. Preferir passar pano do que varrer, porque a poeira não sobe. Existem algumas substâncias acaricidas que você espirra em algumas coisas, tipo cabeceira de cama, se preferir. Se você for alérgico, de preferência, não ser de tecido. Tecido é uma coisa que acumula. E um dos lugares que mais tem ácaro na casa é colchão e travesseiro. Porque a gente dorme ali e eles se alimentam... E o tecido ali, não tem como você limpar aquilo o tempo inteiro, e o ácaro, ele gosta de ficar ali. Então, assim, uma coisa que ajuda muito são as capas anti-ácaros também, que são usadas para colocar no travesseiro, no colchão, para a gente tentar fazer o controle de ácaro. Tem muito paciente que piora quando acorda. Então, todo dia eu acordo espirrando. Todo dia eu acordo, meu nariz está coçando. Por quê? Porque provavelmente o problema tá ali no quarto. Você dormiu a noite inteira ali em cima do ácaro, cheio de coisa acumulada, e aí você piorou no outro dia. Então, esse controle ambiental ajuda muito no controle dos pacientes que são sensibilizados para isso. E aqueles, por exemplo, que são sensibilizados a pelo de animal. Às vezes o paciente é sensibilizado, cachorro, gato, tudo, e o paciente tem cachorro e gato. E aí, eu vou mandar o animal embora? Não, claro que não, né? Mas aí, o que a gente orienta? Evita que fica dentro do quarto, em cima da cama. Se der pra deixar mais fora de casa, bem, mas tem, às vezes, cachorro fica dentro de casa, então a gente pede pra não deixar entrar tanto no quarto, talvez, fica mais na sala, faz um cantinho ali, acostuma de uma outra forma, pra gente ajudar no controle, porque também a gente não consegue fazer milagre, né? A gente vê muito pessoal usando aqueles sprays no nariz quando isso começa, né? Eu já ouvi falar muito de forma positiva, pessoas que acabam viciando naquilo. O que aquele medicamento acaba fazendo dentro do nariz? Ele acaba dessensibilizando a mucosa? O que acontece? Não é isso. O que acontece? Tem 2 tipos de medicamento. Existem esses que vicia, que o povo fica usando, chama descongestionante nasal. Esses descongestionantes são um veneno pro nariz. Por quê? Quando você aplica, você tem aquela sensação, desentupiu. Na hora, né? Só que ele faz efeito rebote na hora. Então, tipo assim, se alivia, daqui a pouco já tá tudo entupido de novo, porque ele mexe com os vasos, depois contrai, dilata os vasos, contrai. E você não melhora nunca. Então, o paciente fica usando. Só que isso machuca muito a mucosa, pode fazer fibrose, por conta do uso de descongestionante. E você pode fazer, mesmo se você não tinha uma rinite, você vai passar a ter, porque você vai fazer uma rinite medicamentosa, de tanto que você está lesionando sua mucosa. Então,
descongestionante nasal é um veneno. O que a gente usa para tratar a rinite mesmo, que é o tratamento que não é isso, é o corticoide nasal. Então, a rinite é uma inflamação. Os corticoides, eles são anti-inflamatórios. Então, a gente usa para fazer a desinflamação mesmo. Então, a gente usa os corticoides nasais, que às vezes a gente usa por tempo prolongado, porque a rinite é uma coisa crônica. Existe cura? Cura é muito difícil, mas tem controles adequados da rinite. Então, às vezes você vai controlar por um tempo, depois seus sintomas podem voltar, a gente vai precisar tratar de novo. E existem outros tipos de tratamento para prolongar essa melhora, que é a imunoterapia, depois a gente pode falar disso. Então, assim, esses sintomas são crônicos e o remédio do nariz é isso, é o corticoide, mas é um corticoide que não é igual você tomar o corticoide, que vai te engordar, que vai... aquela questão que o medo todo mundo fala isso, né? Nossa, o corticoide incha demais, mas são coisas diferentes. O corticoide oral, ele incha, ele altera o hormônio, ele faz um monte de coisa, atrapalha o crescimento. Então, realmente tem muitos efeitos colaterais ruins, mas o corticoide tópico, a absorção dele no corpo é muito pequena. Então, é seguro usar. Então, por isso que ele também é feito para usar por tempo prolongado, porque não é prejudicial para o paciente igual ele ficar tomando prednisolona, tem paciente que toma todo mês, prednisolona, dexametasona, todo mês tomando corticoide. Isso com certeza não vai ser bom. Existem outros tipos de tratamento que são mais eficientes, né? E não pode ficar usando corticoide oral. Não pode, assim, atrapalha tudo no seu corpo. Altera muito tudo. É porque é o cortisol, né? O cortisol é um dos hormônios mais importantes do nosso corpo para várias coisas. E você fica dando aquilo, dando cortisona, seu corpo vai modificando todo. A gente está falando do descongestionante, que faz muito mal ficar espirrando no nariz, mas existem descongestionantes, que são, o pessoal toma via oral. Ele faz o mesmo efeito? Ele também é perigoso? O ideal é evitar? Também. Esses descongestionantes, se você usar 2 dias, tudo bem, não vai te causar nenhum problema. Quando tiver muito, assim, daquela crise muito, muito fechado, mas você não pode ficar usando. O oral é a mesma coisa. Ele melhora ali na hora, mas se você fica usando, ele vai fazendo efeito rebote. Você não vai melhorando nunca. Acaba sendo uma coisa que vai só te complicando ali. Não vai virar numa bola de neve, entendeu? Qual a orientação, então, que a gente pode dar para as pessoas que estão, às vezes, passando por esse momento, tá ali muito congestionado, quer se livrar dessa sensação que é muito ruim, né? O que pode fazer que é menos agressivo para o organismo e também funciona? Então, aí que é a hora da gente ter certeza da causa. Você tá com uma rinite nesse momento, ela é viral? Ela é alérgica? Você já tá com ela faz tempo e tá mais atacada agora? Você nunca teve nada de nariz, você teve agora? Provavelmente é mais vírus. Vírus é chato, porque vírus não tem nada que eu vou te dar que vou curar o vírus ali rápido, entendeu? Então é lavar o nariz com soro. Você pode até tomar um antialérgico, lógico que se for alérgico ele vai adiantar muito mais, mas às vezes ele alivia um pouco. E a questão do corticoide, assim, às vezes, se você tá muito atacado, às vezes ali fazer um ciclo pequeno de corticoide, uns poucos dias, dose baixa, vai te ajudar de alguma forma, entendeu? Não pode fazer uso recorrente. Então tem que ter muito cuidado para usar o corticoide, mas é uma coisa que talvez te alivie ali se você tiver numa crise muito intensa, principalmente a sinusite. E quando é mais bactéria, que dá mais febre, fica mais amarelado, a dor é muito intensa, de cabeça, aí o antibiótico vai ser eficaz, porque provavelmente é bacteriano. Por isso que é tão importante a gente procurar um médico, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem... Porque a sensação realmente é muito ruim. Aí você vai na farmácia, você vai no desespero, naquilo que vai te tirar daquela sensação mais rápido possível, mas aquilo não vai ser o mais eficiente, né? E você chega na farmácia, tem 1 milhão de coisas, né? Anti isso, anti aquilo, e você vai, mas você nem sabe do que se trata, né? Antigripal, aí você vai, né? E isso que é complicado, né? Porque aí vai virar uma bola de neve, como você disse, tem esse efeito rebote, você quer melhorar, mas depois acaba estendendo essa sensação por um período maior de tempo, né? Exatamente. Os antigripais também devem ser evitados? Como que funciona essa questão? Você sabe o que é antigripal? Uma mistureira de coisa. Então, assim, tem um antitérmico, um corticoide e um descongestionante. Ou então tem um antialérgico, um descongestionante e um antitérmico junto. Então, é uma combinação dos 3. É muito difícil eu passar antigripal, porque eu prefiro dar separado, porque o paciente vai usar o que ele estiver precisando. Então, se ele tá com dor, com febre, ele vai usar o antitérmico analgésico. Se ele tá com descongestionado, ele pode usar o descongestionante ali pouco dia, 1, 2 dias ali para aliviar.
Se é mais alérgico, a gente usa mais o antialérgico. Então, acaba que usar o kit ali, às vezes vai te ajudar, às vezes você vai estar tomando sem necessidade. Às vezes você está tomando mais medicamento do que você precisa e não vai sobrecarregando o seu organismo. Exato. Perfeito. Vamos falar da asma. Muita gente fala de asma e é uma doença muito grave, né? A gente estava até comentando aqui, porque antes de começar o podcast, a gente começa num papo aqui, vai aquecendo, né? Até porque quase todo mundo tem asite, né? Rinite, asma. E a gente vai trocando figurinha aqui. E a gente falou de um caso que, inclusive, ficou bem conhecido na internet agora, de uma mulher que tinha asma e ela cheirou pimenta, passou muito mal e tal. Isso realmente pode acontecer, porque tem asmas muito graves, né? Sim. Então, assim, esse caso, até eu não li tudo sobre. O que eu vi é que desencadeou porque ela estava com uma asma não controlada. Ela estava com uma asma já há um tempo, não controlava essa asma, não sei se fazia o tratamento adequado ou não, mas ela não estava controlada. E com isso, o cheiro ali, não sei se ela teve algum outro tipo de reação também, desencadeou piora da parte respiratória dela. Ela fez uma crise muito feia que acarretou dela fazer uma parada, foi isso que eu vi, assim. Mas então, porque a asma dela não estava controlada, que eu vi que falaram que foi a principal causa, assim, né? Só para tirar minha dúvida aqui, a asma ela já está mais voltada para um problema pulmonar também? Ela compromete mais do que a rinite, a sinusite, por exemplo? Existem vários tipos, como que é isso? A asma, ela é um problema pulmonar. Então, assim, é uma inflamação dos brônquios, inflamação pulmonar mesmo, que é crônica a maioria das vezes também, tá? Às vezes na infância tem umas asmas desencadeadas por vírus, que às vezes elas logo, assim, vai melhorando a infância, melhorando a imunidade, vai melhorando. Mas a asma é um problema de saúde crônico. Então, assim, principalmente quando já chega na fase adulta com o diagnóstico de asma, o paciente precisa fazer esse diagnóstico corretamente, precisa tratar adequadamente, porque aquilo ali é crônico. E se você não trata, seu pulmão vai machucando. Chega um momento que qualquer coisa vai desencadeando coisas piores no seu pulmão. Então, você pode fazer pneumonia, você pode fazer infecção, você pode entrar numa crise muito séria e ser muito difícil sair. Então, inflamação no pulmão crônica é uma coisa que tem que ser tratada. Então, assim, a asma é um diagnóstico que precisa ser feito mesmo, porque... E lembrar que a alergologista também trata a asma, porque muitas vezes é alérgica, porque muitas vezes todo mundo vai no pneumologista só, pensando que só o pneumo que trata a asma, mas não, porque muitas vezes é um problema alérgico. Grande parte das asmas são alérgicas. Então, a gente trata também. Quais são os principais sintomas? Principalmente para quem tem filho pequeno em casa, que a gente começa a perceber ali, né? Já ouvi falar muito da tal da chiadeira, que parece que tem um gatinho no peito quando respira. O que o papai, a mamãe, o responsável ali, que às vezes fica com a criança, o vovô, a vovó, pode começar a observar para falar, poxa, tem alguma coisa errada. É mesmo esses sintomas respiratórios? Assim, na criança, o que geralmente começa? Como que o quadro geralmente começa? Com tosse. Só que aquela tosse, crise de tosse. E o ideal é escutar, né? E a maioria das mães levam mesmo, porque tá tossindo muito. Quero ver se é uma pneumonia, se tá chiando, se é alguma coisa. E o chiado é uma das principais características da bronquite, que seria uma asma. Só que, pra gente fazer o diagnóstico de asma, não basta ter chiado uma única vez na vida, não ter histórico familiar, não ter nenhuma sensibilização. Então, é um conjunto. E pra gente fazer o diagnóstico de asma, é uma história clínica mesmo. Então, o paciente tá tossindo, toda vez que ele corre, ele tosse. Ele já teve várias crises de chiado no ano. Precisa usar bombinha, fazer inalação quase todo mês. Então, é um paciente que a gente tem que começar. Opa, esse paciente pode ter asma. Ou tem faltas de ar quando corre muito, ou corre, brinca, você vê que cansa muito mais que as outras crianças, ou quando corre tem uma crise de tosse. Então, o diagnóstico de asma começa assim. Histórico familiar é uma coisa importante no diagnóstico de asma também, para a gente ir fechando esse diagnóstico. No adulto, é muito relacionado à falta de ar, tosse, chiado também. Então, mas no adulto, uma das coisas que a gente mais percebe é a falta de ar, assim. Vou na academia, não consigo fazer nada, que eu tenho falta de ar, começo a tossir. Então, são coisas que a gente fica atento. Será que não está começando o diagnóstico de asma mesmo? Aí existem exames que a gente faz também para ver a função do pulmão. Existe um exame que chama espirometria, que quando a gente faz esse diagnóstico, a gente precisa de uma espirometria para ver que grau que está essa asma. E
outra maneira de ajudar no diagnóstico da asma, existe um questionário que chama ACT, que a gente faz para ver a gravidade da asma do paciente. É isso que eu ia perguntar, porque é muito comum a gente falar, determinado paciente tem um grau muito avançado de asma, ou é um grau mais leve. Existe isso? Existe, leve, moderada, grave. Então, assim, existe esse questionário que ajuda nisso, que é para saber o quanto a asma tá te atrapalhando no dia a dia, nos exercícios, quanto você tá precisando usar de bombinha, quanto que te acorda com sintomas. Então, é um questionário dos seus sintomas mesmo, e a gente vai pontuando. E nisso a gente consegue fazer uma graduação dessa asma aí e mudar, e nisso o tratamento muda. Porque às vezes é uma asma leve, só um corticoide, uma bombinha de corticoide. Às vezes você precisa adicionar outros medicamentos na bombinha também, entendeu? E aí, a gente falando em alergia, elas também podem piorar a situação. Então, em determinado momento, o paciente tem contato com alguma substância ou algo que vai lá e como se provocasse a asma e aí a crise vem. Se ela é alérgica, que é aí que a gente diferencia a mesma coisa no teste. Deixa eu ver, o paciente é muito sensibilizado a ácaro, provavelmente a asma dele é alérgica. Então, o ambiente sempre vai desencadear as crises dele se ele não tiver controlado. Se ele estiver tratando, em dia com tratamento, a gente está tratando direitinho, o pulmão dele está bem controlado, talvez ele fique bem nesse contato com o ambiente. Mas se o paciente já não tiver controlado, toda vez que ele tiver contato com ácaro, com pelo, a casa, por exemplo, ele é sensibilizado a ácaro, a casa tem um monte de gato e ele não para de chiar, não tá tratando, não usa bombinha direito, a gente precisa ver, porque senão ele vai começar a ter problemas sérios depois, né? Ela pode ir piorando com o tempo, doutora? Pode, mas principalmente em quem não trata. Tá. Em quem às vezes o diagnóstico é tardio, que já tá lesionado o pulmão por um tempo, e essas asmas tendem a ser mais graves. No caso de exercício, tá me falando sobre falta de ar, isso é muito... A gente preocupa bastante, né? Porque a pessoa às vezes corre, é criança, ou tá numa fase ali de adolescência, quer começar a fazer atividade física. Tem que ser muito bem orientado, porque a atividade física pode ser prejudicial em algumas situações. Como que é isso? Sim, se o paciente faz tempo, é a mesma coisa, se ele já tá com o pulmão lesionado ali e ele fizer muita atividade física com esse pulmão, que a função tá péssima, ele vai ter problemas, provavelmente isso vai piorar. Agora sim, se o paciente faz o tratamento adequado, ele consegue controlar, ele vai conseguir ter essa qualidade de vida. Um dos esportes que é bom para quem tem asma, rinite, é a natação, por conta ali da forma que respira, do contato com a umidade, tudo. A natação é um bom esporte para quem tem alergias respiratórias, por exemplo. Então, isso ajuda. O tratamento, normalmente, a gente fala muito das bombinhas, né? Realmente são elas que ajudam no dia a dia? O que ela faz no organismo? São elas. Então, a principal medicamento que a gente usa para tratar é o corticoide também. E aí, na rinite, é aquele corticoide nasal que a gente usa para trabalhar na mucosa nasal. As bombinhas, para que elas servem? Para você inalar o medicamento. Então, quando você faz a bombinha, você puxa e segura, porque aquele medicamento, aquelas partículas, elas foram feitas para ir para o pulmão. Então, vai direto para o lugar onde ela precisa funcionar. Exatamente. Então, ela vai para onde ela precisa mesmo, entendeu? Então, por isso, para isso que as bombinhas servem. E as pessoas têm muito medo da bombinha. Vai viciar, se eu usar. Não é isso, é questão de que precisa. Quem usa bombinha é porque precisa. Porque se você não usa, você vai ter um problema crônico. E a bombinha não vicia, é igual medicamento de pressão. Vicia? Não, é porque você precisa usar. E a asma é uma doença crônica, assim como a pressão alta. Então, o paciente que tem pressão alta, ele precisa tomar um remédio da pressão. Não é questão de viciar ou não, ele precisa. Essa questão da consciência, né? Exatamente. Porque às vezes você fica ali com receio de, não vou tomar porque eu vou viciar, mas aí você tá deixando o seu pulmão perder a função pulmonar muito mais rápido ou entrar numa situação muito mais grave porque ficou com receio de tomar remédio, né? Perfeito. E para reverter é muito pior. É muito pior. E isso, principalmente adulto, né? Adulto é pior para usar medicamento. E saber usar corretamente também o medicamento é importante. Porque uma das causas de falha de tratamento principais é má adesão ao tratamento ou fazendo o tratamento errado. Já vi usar bombinha de todo jeito. Quando a gente estava na residência, já via paciente que usava bombinha espirrando no pescoço. Meu Deus. E assim, vem antes de você orientar já fazendo assim. Então, assim, uma das partes importantes quando você começa um tratamento de asma é você saber orientar como que o paciente tem que fazer aquilo adequadamente. E cada medicamento tem uma forma, né? Eu já vi vários tipos de bombinhas diferentes. A forma de apertar, a forma de inalar, ou seja, tem que ficar muito atento
para usar aquele medicamento da melhor forma possível. Exatamente. Né? Umas são de apertar, outras você coloca o comprimido, você tem que amassar ele para ele, que o próprio aparelhinho já amassa. Outros você só abre e ele gira, que é o disco que você já inspira. Então, tem vários dispositivos. Isso varia conforme o medicamento e conforme até a facilidade do paciente em usar a adesão. Então, assim, as crianças, elas não têm coordenação para fazer um que você vai puxar. Então, para a criança, a gente precisa usar a de espirrar com o espaçador e a máscara para ela aproveitar aquele medicamento. Se você puser uma criança para aspirar a bombinha, ela não tem coordenação para isso. Ela não dá conta de... Principalmente os menores, não conseguem, entendeu? Isso vai estar tratando inadequadamente. A gente estava falando, cortisona também, né? Normalmente ela tem na formulação. A gente falou do cortisona que a pessoa toma em comprimido, a gente falou do spray no nasal, né? Esse que a gente faz inalatório, ele também pode trazer complicações para o organismo no sentido de inchar e tudo, ou ele é mais parecido com o inalatório? É mais parecido com o inalatório, porque as partículas, elas vão para onde elas têm que ir. Elas não vão para o sangue, por exemplo, entendeu? Como quando você toma oral, elas vão ali pro pulmão mesmo, entendeu? E geralmente quem tem asma, a rinite você ainda consegue ficar mais sem medicamento, você consegue controlar melhor. Quem tem asma, principalmente adulto, geralmente o tratamento é muito contínuo, porque dificilmente você vai conseguir ficar sem um remédio por um bom tempo, entendeu? Porque é uma inflamação crônica mesmo. A ideia é ir tratando isso o quanto antes para poder não evoluir, para poder não piorar. E talvez você manter uma dose baixa contínua para aquele pulmão ficar sempre não inflamado e protegido, entendeu? Então, isso é importante. Além desse tratamento, que é o tratamento medicamentoso, né? Existem outras coisas que podem acionar a asma. A gente falou aqui que se ela tiver uma questão alérgica, né? Algumas coisas podem ali no dia a dia acabar piorando essa situação. E o que a gente pode evitar também? É a mesma questão do ácaro, da poeira, ou tem coisas mais específicas da asma em si? Não, é a mesma coisa, essa parte ambiental. Existe uma coisa só também pra gente falar, uma causa que também tem que ficar atento, que é ocupacional. Às vezes o paciente no trabalho. Então, o paciente trabalha, tipo, com colheita em fazenda, às vezes coleta alguma coisa, faz a colheita de ou milho, ou soja, e inalando aquelas partículas, ele pode ter uma asma ocupacional. Ou algum outro trabalho, que trabalha com alguma substância que vai inalando aquilo e fazendo essa lesão. Isso também é uma causa de ficar atento. Mas o ácaro realmente, assim, é o principal causador das rinites e asmas alérgicas mesmo. E aí, o controle ambiental é importante, a mesma coisa. E existe um tratamento para as duas coisas que se chama imunoterapia. Isso é muito legal, porque você consegue preparar o teu corpo para evitar de ter essas crises, é isso, né? É assim, na verdade a gente vai dessensibilizar o seu corpo daquilo que você é alérgico. Então, é a vacina de alergia que eles chamam, que antes era tem subcutânea, mas hoje também tem sublingual, que acaba facilitando um pouco a adesão, né? Porque é um tratamento prolongado, de 2 a 5 anos, dependendo da forma que você faz. E o que é isso? A gente vai dessensibilizar o paciente àquilo que ele é alérgico. Então, tem um paciente que ele é alérgico a tal tipo de ácaro. O que eu vou dar para ele nessa vacina? Um ácaro. Então, eu vou dando o ácaro de formas diluídas para ele conseguir dessensibilizar daquilo em algum momento. É como se o corpo dele fosse acostumando aos pouquinhos com aquela substância. Perfeito, é isso. Isso tem, e aí pode, por exemplo, apelo de gato. A gente faz isso também muitas vezes para gente que trabalha com isso. Uma paciente, por exemplo, que tem muita alergia a cachorro, apelo de cachorro, e ela é veterinária, ela precisa daquilo. A gente vai tentando dessensibilizar ela do pelo para ela conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E esse é um dos tratamentos que faz você conseguir ter uma qualidade de vida melhor por um bom tempo. Ele controla a inflamação também, né? E leva bastante tempo, né? De 2 a 5 anos pode levar? De 2 a 5 anos. A sublingual, assim, a média de tratamento boa mesmo, para você ter um bom controle, é em torno de 3 a 5 anos. E o retorno, normalmente dá certo? É uma coisa que pelo menos melhora? Se você realmente tiver indicação, dá certo. Outra coisa importante é você saber quando indicar. Então, assim, pra gente indicar, o paciente tem que estar com um tratamento bom, adequado, o ambiente tem que estar bom. Não adianta ficar dando ácaro para o paciente, você entra na casa dele, tem tapete, cortina, 300 bichos de pelúcia, não vai ser eficaz o tratamento. Então, você tem que saber a hora de prescrever, entendeu? Porque senão o paciente não vai ter uma melhora, vai ter uma eficácia com aquilo. A gente falou aqui nos outros episódios em relação a algumas alergias, que quando elas chegam numa situação muito complexa, só a adrenalina resolve, né? Que é a medicação que naquele
naquele momento, com as bronquites, com as rinites, principalmente a bronquite não, a asma, que é mais grave. Também é o tipo de tratamento, se o paciente tiver uma crise muito forte, o que acontece dentro do hospital para reverter esse quadro? A adrenalina a gente não usa muito para isso, mas são mais nas anafilaxias mesmo, porque ataca o corpo inteiro, via sanguínea e tudo mais. Como é mais a nível pulmonar, o que vai ajudar na crise mesmo grave são as inalações, tudo, e aí o corticoide oral ou endovenoso na veia é importante nesse momento, nas crises, né? Não é aquele paciente que vai usar sempre, é aquele paciente que está em crise, o corticoide que é anti-inflamatório numa dose importante ali para atingir o seu corpo todo, principalmente o pulmão, vai ser importante nesse momento. Essas crises, elas podem acontecer a qualquer momento, a gente sabe que desencadeia com algumas questões alérgicas. Uhum. Mas, por exemplo, mudança de temperatura. Muita gente fala isso, né? Tem que tomar cuidado porque muda a temperatura, começa a chiar. Isso realmente acontece? Acontece de forma sazonal mesmo. Então, assim, muda a temperatura, essa mudança brusca de temperatura, tem paciente que piora aí mesmo, entendeu? E aí desencadeia a crise. Às vezes, paciente que tá com asma, já atacada, tá inflamado, faz uma atividade física intensa, não tá tratando direito, pode desencadear uma crise muito importante. Então, tem que tomar cuidado com esses momentos que você já sabe que o paciente vai piorar e é tratar mesmo, é fazer o tratamento certo, entendeu? Se você tem asma, não adianta, você precisa tratar, porque senão tudo pode ser motivo de você desencadear uma crise. Tem muito mito em torno do ar-condicionado, né? Eu já entrei em várias discussões, assim, de conversar, de bater papo, porque assim, poxa, mas o ar-condicionado tá presente dentro da UTI, então não deve fazer tão mal, porque dentro da UTI o paciente não tá bom e tem ar-condicionado. Não, mas se você dormir no ar-condicionado, você vai acordar passando muito mal. Qual que é essa relação? É mais com a secura do ar mesmo? É mais com a secura do ar. Então, isso é importante, mas ao mesmo tempo, em centro cirúrgico, nessas coisas, precisa ter ar por conta de tudo, dos insumos de medicamento, diminui a proliferação de agentes infecciosos. Então, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, isso tem uma importância do uso do ar nisso. Na questão de dormir, né, eu acho assim, eu sou daquelas, não pode dormir com ar, não tem como, tá? Um calor super, o paciente tem o ar lá, ele não vai dormir. Mas umidificar é importante, então às vezes ou você põe um umidificador junto, manter a limpeza do ar é uma das coisas mais importantes, porque acumula muito fungo, muito ácaro, então fazer a limpeza do ar com frequência, usar nem que se for um sprayzinho, não precisa nem lavar, para hidratar a via aérea à noite, e tentar umidificar, isso que vai ajudar para o ar não ser um veneno para você, entendeu? Principalmente para quem já tem rinite, para quem já tem o nariz atacado, né? Uma outra dúvida é em relação ao choque térmico, que muita gente fala, né? Sair do banho quente e pegar uma corrente de ar frio, ou o contrário aí. Isso também pode desencadear algum tipo de problema, não só nos alérgicos, mas o pessoal fala muito de gripe, né? Tá com a cabeça molhada no sereno, vai acabar gripando. Isso tem alguma relação? Em teoria... Não, paciente que já tem um problema já inflamatório, essa mudança brusca de temperatura pode ter um envolvimento. Bom evitar. Paciente que não tem nada, saiu descalça do banho, isso é mais coisa de vó mesmo. De vó. Perfeito. Não tem muita comprovação isso, entendeu? Mas paciente que já tem uma inflamação, essa mudança brusca de temperatura pode desencadear a crise, sim. A gente chegou a citar a bronquite. O que é a bronquite? É uma doença que está vinculada com a asma, não tem nada a ver? Acaba sendo a mesma coisa, porque a asma é a asma brônquica, então é uma inflamação dos brônquios. A bronquite é uma inflamação dos brônquios, então é um nome diferente mesmo para asma. Tá. Mas no geral ali ocasiona as mesmas coisas, os mesmos tipos de tratamento. É a mesma coisa. Tem alguma outra alergia respiratória que seja muito importante que a gente não citou aqui? Porque normalmente essas são as mais... São essas mesmo, porque na anafilaxia você pode ter aqueles sintomas respiratórios mais associados com outras coisas, né? Tem as alergias respiratórias, você pode desencadear, por exemplo, alimentar. Então, tipo assim, o paciente tem uma alergia a leite, toda vez que ele come, ele começa a desencadear uma rinite momentânea ali, entendeu? É menos comum. Geralmente, o paciente não vai fazer só sintoma respiratório com alimento. Ele vai fazer alguma outra coisa junto. Tem muita essa história em cima do leite agora, né? Tudo. Eu fico muito atacada do nariz, eu acho que pode ter o leite envolvido. Tudo é leite, leite, leite. E assim, tem alguns estudos mostrando que o que tem
ocasionado essas culpas do leite aí é aumento de secreção, mas não relacionado à alergia, a quantidade de conservantes, das coisas que tem no leite. E esses conservantes acabam sendo inflamatórios e talvez por isso produzindo mais muco, mais secreção. E aí tem essa história em cima do leite muito por isso também. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque talvez um diagnóstico mal feito ou feito de alguma maneira, o paciente deixe de comer determinados alimentos ou de tomar leite, que também faz bem para a saúde, é importante, porque acredita que aquilo possa desencadear algum tipo de alergia e aí você vai passar a vida inteira sem consumir e não é alérgico. Então, procurar o médico, né? E tá cada vez mais comum isso. Muita coisa envolvida em cima de tudo, é alergia alimentar, tudo é culpa do alimento. Chega paciente comendo alface porque tiraram tudo da dieta dele, porque ele, você é alérgico a ovo, a leite, a trigo, a todd. Aí o paciente, o que você tá comendo, né? Porque não tem o que você comer. E aí você para pra ver, não tem necessidade dele estar sem comer aquilo tudo, porque ele não tem alergia àquilo tudo. Aliás, você ter alergia a mais de um alimento é raro. É raro. É mais comum você ter alergia a um ou ao outro. Você ter alergia a vários é uma coisa rara. E aí, muitas vezes, o diagnóstico não foi feito corretamente, a pessoa vai tirando alguns alimentos do dia. De hora que vê, tirou um monte de coisa importante. Exato, e muitas vezes eles são orientados a fazer isso, entendeu? Então, também procurar um especialista é importante. Porque, às vezes, as pessoas vão tentando manejar ali. Não, acho que você tem que tirar. Vai na tentativa. É igual a questão do exame. Isso. Acho que esse exame tá positivo, você tem que suspender o alimento. Exame positivo não faz diagnóstico de nada. Exame de alergia positivo, que na verdade até tem outro jeito. Tem como a gente fazer o teste que eu falei e tem como coletar no sangue também, que são as IgEs específicas pro ácaro, pro cachorro, pro gato, que a gente consegue ver da mesma forma, as mesmas coisas, inclusive. Então dá para fazer no sangue também. Então, se tem um exame positivo, nessa história do ácaro tudo, se tem um exame positivo de ácaro e você não tem nenhum sintoma de nariz, de pele, de nada, não vou ficar de falar, faz isso, faz aquilo. Mas se você tem um exame positivo e um histórico, principalmente na alergia alimentar, aí que é importante. Às vezes o paciente vem com uma dermatite, tem 30 alimentos positivos ali, porque às vezes dermatite tende a positivar mais exame. Eu não vou tirar tudo dele, vou tirar o que ele percebe que piora. Então, você come um tomate na hora, você piora? Beleza, então o tomate a gente vai suspender. Você come amendoim todo dia, você não tem nada e tá positivo, nós não vamos tirar. Então, tem que saber lidar com os exames, com as coisas. Cuidado, né? Exatamente, é muito... Existem alguns tipos de tratamento, porque aproveitando a sua outra especialidade, que também está muito em alta, o pessoal fala sobre a imunidade, a importância de estar bem, a importância de você estar com a imunidade em dia. Realmente, quando você está com a imunidade em dia, está saudável, a tendência de você fazer esse tipo de alergia ou desencadear essas crises, ela diminui também? Mais ou menos, porque o paciente que é alérgico, assim, mesmo a imunidade dele estando boa, ele é alérgico. Então, assim, ele tem a genética, a parte respiratória tem muita relação com genética. Então, até é um dos critérios, rinite, asma, alérgico. Tem história na família, seu pai e sua mãe são alérgicos, tem rinite, tem asma, a maioria tem, porque é uma doença mais genética. Então, aí sim faz diferença, entendeu? Então... E em relação à imunidade, o que significa estar com a imunidade boa? A imunidade boa é você saber conseguir combater as doenças. Então, assim, você pode ser que você fique mais doente, tudo, mas seu corpo tem que dar conta de combater aquilo, entendeu? Então, a imunidade é tipo sua linha de frente de defesa. Então, tudo que você pegar, seu corpo vai conseguir combater, tá? E aí, quem, por exemplo, tem essas rinites, as alergias mesmo, pode estar com a imunidade boa, mas se a rinite e a asma não estiverem sendo tratadas, não adianta você estar com sua defesa boa, porque você precisa estar tratando aquela inflamação, porque não adianta. O seu corpo não consegue combater aquilo sozinho, porque você tem uma alergia, seu corpo está desencadeando aquilo. Então, não adianta só a imunidade estar boa, você tem que estar tratando o problema também. Perfeito. Doutora, estamos caminhando pro final do nosso podcast, o papo foi muito bacana, passa rápido, né? Não, a gente sempre, né, passa rápido. Isso é muito legal, é interessante, as Às pessoas vezes a gente fala, a gente vai falar identificam. desse assunto, mas será que não vai ser pouco? De repente... A hora que a gente vê, passou 45, 50 minutos, fim, né? E acho que as pessoas se identificam muito com isso, porque todo mundo ou tem algum tipo de alergia, ou conhece alguém que tem algum tipo de alergia, ou sofre com essa mudança de temperatura. Enfim, o pessoal que acompanha a gente aqui, acho que fica bem envolvido com o assunto, né? Tem alguma alergia respiratória que a gente não tenha falado? Alguma coisa que eu deixei passar aqui? Não, acho que não. Acho que essas são as mais importantes. A rinite e a asma são as mais importantes. É o que mais todo mundo tem que ficar atento. Saber que tem tratamento, porque para melhorar a qualidade de vida, para você não ter problemas futuros,
é importante saber tudo isso, quais são os sintomas, para você procurar ir atrás mesmo de fazer o tratamento adequado. E claro, procurar um médico quanto antes, porque aí você sabe do seu diagnóstico, consegue se tratar, evita essas crises e muitas vezes também evita que essas alergias comecem a ficar cada vez mais crônicas, né? Perfeito, é isso. Então, procurar e já fazer o diagnóstico. Show de bola. Queria agradecer mais uma vez a presença por aqui. Muito obrigada, João, por Seja tudo. bem-vinda. Mais Obrigada. vezes que vai estar de volta, né? Sempre estarei aí. Podem ir escolhendo os assuntos, as pessoas podem mandar o que querem falar. Às vezes, tem muita coisa em cima de alergia alimentar. As pessoas podem escolher o assunto que quer falar, que a gente fala. Que a gente bate um papo aqui, vai ser bom demais. Muito bom. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a você, João. É isso então, pessoal. Muito obrigado para vocês que estão acompanhando a gente aqui no nosso bate-papo sobre alergias respiratórias. Foi esse o nosso tema de hoje. Mas como a doutora Paula falou aqui, pode sugerir temas, seja nas nossas redes sociais ou aqui no próprio YouTube. Ativa o sininho que fica aqui embaixo e quando tem conteúdo novo, vocês vão sendo avisados. E sempre a gente está trazendo conteúdo com informações de qualidade sobre saúde, sobre qualidade de vida. Enfim, a gente quer vocês participando aqui com a gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Até lá!